Esse foi o momento em que o exército mexicano finalmente capturou um dos criminosos mais procurados de todo o México. Santiago Meza Lopes foi um homem implacável que dissolveu centenas. Não, pera, tá errado. Ele dissolveu milhares de corpos em soda cáustica e soluções ácidas para cartéis mexicanos. Só que o mais fascinante sobre sua história não é onde ele foi parar, e sim onde tudo começou. Quem ele era antes de se envolver nesses atos horrendos. Acredite ou não, nós conhecemos apenas um lado da história de Santiago. Existe um outro, o lado bom. O lado que nos conta sobre um homem que tinha um emprego normal e vivia uma vida comum. Então, como que ele veio parar aqui? E ainda mais importante que isso, ele realmente foi solto em 2022? Bom, se você quiser descobrir a resposta para essas perguntas, fique comigo nesse episódio e escute com atenção. Vamos começar. O ano era 2009 e Santiago Meza Lopes foi preso pela polícia mexicana por dissolver vários corpos em ácido. Santiago, que obviamente não tinha estômago para cometer esse tipo de crime, acabou confessando todos os crimes que cometeu. E sabemos que ele nunca teve estômago pro crime, porque, para começo de conversa, ele nem era um criminoso. Mas, de alguma forma, ele acabou ficando preso em trabalhos para diferentes cartéis no México. Tudo começou em 1996, quando Santiago era agricultor em Tijuana, Baixa Califórnia, México. Ele trabalhou para a organização Arellano Félix, uma facção do cartel de Tijuana. Ele obviamente sabia que trabalhava para pessoas muito perigosas, mas não se importava, porque estava fazendo o seu trabalho e não prestava atenção ao que quer que estivesse acontecendo. Mas num dia muito sombrio, tudo isso acabou mudando. Ambos os chefes da facção Arellano Félix, Efraim Pérez e Enedina Arellano Félix, convocaram Santiago para conferir uma experiência que estavam realizando no já famoso local chamado O Galinheiro. Santiago, que não tinha ideia de que iria literalmente encontrar o seu destino, foi conferir esse experimento misterioso. E quando chegou, encontrou alguns homens aleatórios despejando litros de água dentro de um tambor. Efraim então ordenou a Santiago Meza Lopes que colocasse um pedaço de carne crua no tambor, e então mexesse, até que o pedaço de carne estivesse dissolvido na solução. Santiago ficou lá, mexendo e mexendo por 2 horas antes que todo o pedaço de carne se dissolvesse. Ah, e eu esqueci de mencionar que cheirava horrível também. Mas enfim, foi nesse momento que Santiago percebeu que não era apenas água que foi despejada no tambor. Na verdade, era uma mistura de água e ácido. Ele rapidamente percebeu que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Tudo parecia errado. Ou talvez fosse apenas o fedor horrível do tambor, porque eu aposto que aquela solução cheirava muito mal. Mas foi aqui que as coisas começaram a complicar. Ele sabia que não queria mexer com o cartel. Ele poderia facilmente ter largado o emprego naquele momento, mas ele precisava muito daquele dinheiro, afinal, tinha filhos. E sim, você pode dizer que ele poderia facilmente ter largado o emprego para conseguir outro, mas não havia garantia de que iria conseguir isso. Em vez disso, ele só engoliu em seco e decidiu apenas continuar trabalhando para o cartel. Ele foi trabalhar no dia seguinte, e no dia seguinte, dia após dia, sem que nada incomum acontecesse. No entanto, 6 meses depois, Efraim Pérez chamou Santiago mais uma vez e disse que iriam tentar a experiência de novo, só que, dessa vez, usando carne humana. Ouvir isso deve ter causado arrepios na espinha de Santiago, porque, de acordo com sua história, ele nunca quis fazer isso de jeito nenhum. Mas ele sabia que Efraim era o tipo de cara que não aceitava não como resposta. No entanto, Santiago era um trabalhador leal do cartel há muito tempo. Então Efraim decidiu que pagaria Santiago $600 por mês por seus serviços extras, e também disse que enviaria alguns homens para aprender sobre o seu trabalho. Santiago estava diante de um enorme dilema. Ele poderia dizer sim a esse novo papel e fazer trabalhos horríveis para o cartel, ou apenas dizer não e talvez levar um tiro na cabeça bem ali. Bom, no fim, ele aceitou, por medo de perder sua vida e pelo desespero de ganhar mais dinheiro para seus filhos. E foi assim que, nesse momento, Santiago tornou-se uma versão espelhada de si mesmo, vendendo sua alma e consciência por dinheiro. Os assassinos do cartel rapidamente trouxeram o primeiro corpo para Santiago e sua nova equipe. Segundo o depoimento de Santiago, ele se lembrou de ter tirado a roupa da vítima, de ter jogado a pessoa no tambor de ácido antes de ligar o queimador de gás para ferver durante a noite. Colocar aquele homem sem vida dentro do tambor fez Santiago se sentir um assassino. Mas quando ele retomou seu trabalho agrícola na manhã seguinte, todos agiram como se não tivessem simplesmente fervido um humano na noite anterior. Uma semana se passou e ninguém disse nada. Nem mesmo Efraim e seus assassinos. Ninguém. Depois de um mês inteiro, Santiago agradeceu às estrelas, pensando que foi apenas um trabalho aleatório para o cartel. Mas 2 meses depois, ele recebeu outra ordem para fazer a mesma coisa.
O cartel sabia que podia confiar nele. Eles esperaram tanto antes de lhe entregar o segundo corpo porque pensaram que ele iria relatar o que viu a autoridades mexicanas. Mas Santiago não era um traidor, e por isso tornou-se um membro importante do cartel Arellano. O galinheiro era apenas um dos 10 locais onde Santiago costumava trabalhar. Ele dissolvia pelo menos 30 corpos por mês e levava a pasta dissolvida para lugares aleatórios em barris para descarte. Santiago estava a todo vapor e tudo parecia ir bem. No entanto, por melhor que a solução fosse, nem todas as partes humanas eram dissolvidas. Depois de dissolver os corpos na solução, ficavam para trás pequenos fragmentos de ossos, pedaços de dentes e às vezes unhas humanas. Foi daí que Santiago ganhou seu apelido de El Pozolero, derivado da palavra espanhola pozole. Pozole é um ensopado tradicional mexicano feito de canjica, carne e outros condimentos. Ficar mexendo os cadáveres conforme se dissolviam era como mexer uma panela de pozole no fogo. Acho que esse é um prato que eu nunca vou experimentar na vida. Mas enfim, Santiago com certeza estava em seu auge, mas a sua ganância acabou levando à sua queda. Depois de tantos anos liquidando centenas de vítimas assassinadas, Santiago foi designado para trabalhar junto de um dos assassinos mais perigosos do cartel, Teodoro Garcia Cimental, também conhecido como El Teo. Esse com certeza era um homem com coração de pedra. Ele sequestrou e torturou várias vítimas infelizes do cartel, e na maioria das vezes essas vítimas acabaram na solução fervente no tambor de El Pozolero. No entanto, por volta de 2008, El Teo teve um desentendimento com o cartel Arellano, levando suas habilidades tão necessárias para o cartel de Sinaloa. Mas o detalhe aqui nessa história é que ele decidiu levar Pozolero junto com ele. Conforme a guerra entre o cartel Arellano e o cartel de Sinaloa se expandia, muitos membros do cartel Arellano foram mortos e seus corpos tiveram que ser dissolvidos, bem longe do alcance da polícia, para que eles não tivessem nenhum acesso aos possíveis vestígios. O problema era que El Pozolero contou sobre sua solução de ácido para o cartel de Sinaloa, e eles adoraram essa ideia, e fizeram El Pozolero liquidar os corpos dos mesmos homens com quem ele iniciou esse negócio, os mesmos homens com quem trabalhou nos últimos anos. El Pozolero cortou seus corpos em pedacinhos e cozinhou tudo sem nenhum remorso. Isso deixou uma coisa bem clara: El Pozolero só sentia lealdade em relação ao dinheiro. Mas agora, como foi que ele foi preso? Sua prisão, no ano de 2019, foi um plano muito bem sucedido do governo mexicano, que estava em seu encalço desde 2005. 2 assassinos do cartel Arellano foram presos por homicídio, e como forma de reduzir a pena, eles contaram às autoridades sobre o chefe de uma equipe de limpeza, conhecida como El Pozolero. Esses assassinos deram uma descrição bem detalhada da aparência de El Pozolero, fazendo com que ele se tornasse um grande alvo de destaque em vários países diferentes. E ele até foi nomeado o 20º homem mais procurado do FBI. El Pozolero conseguiu permanecer escondido durante 4 anos, antes de finalmente ser capturado, da pior maneira que você pode imaginar. El Pozolero, El Teo e outros membros do cartel de Sinaloa deram uma festa selvagem em um pequeno bairro em algum lugar de Tijuana. E essa grande festa durou dias, chamando a atenção dos moradores locais. Um dos moradores avisou a polícia sobre a presença de um dos membros do cartel na festa, e apenas algumas horas depois, os militares mexicanos invadiram o lugar para averiguar a situação. Mas de todos os membros do cartel presentes, apenas Santiago e outros 2 foram presos. Antes do exército chegar, El Teo e cerca de 30 de seus homens receberam informações sobre veículos do exército que se aproximavam da sua localização. Então El Teo fugiu na hora com todos, deixando para trás El Pozolero, que estava muito bêbado naquele momento. E foi então que, em 22 de janeiro de 2009, Santiago Meza Lopes foi finalmente preso. Mas menos de 24 horas depois, um grupo armado e com veículos de alta potência atacou a delegacia, onde Santiago Meza Lopes estava detido, mas não conseguiram libertá-lo. El Pozolero confessou ter cozinhado mais de 300 corpos. No entanto, conforme as investigações prosseguiram, mais de 1.000 partes de corpos foram descobertas nas zonas de despejo. Do galinheiro que ele trabalhava, cerca de 16.500 litros de corpos dissolvidos foram extraídos das drenagens e cerca de 14.000 partes de corpos não dissolvidas foram encontradas em outras zonas de despejo por El Pozolero e sua equipe. O que ele fez foi desprezível, e já que você é o juiz aqui, que sentença você daria a esse homem? Aposto que você acha que ele merecia morrer no mesmo ácido fervente que ele usou por tantos anos. Mas qualquer que seja a sentença que você cozinhou em sua mente, em 2012, Santiago Meza Lopes foi condenado a apenas 10 anos de prisão, sendo acusado de estar envolvido no crime organizado e em enterros clandestinos. Ele não foi acusado de homicídio porque, tecnicamente, ele nunca matou essas pessoas pessoalmente.
É claro que ele deve ter matado alguém aqui e ali, mas não havia nenhuma evidência que provasse isso. Outro motivo pelo qual ele recebeu apenas 10 anos de cadeia é que um enterro clandestino não é um grande crime no México. Era previsto que Santiago saísse no ano de 2022, mas por algum motivo isso não aconteceu. Talvez a promotoria teve novas acusações contra ele. E talvez apenas se você gostou desse vídeo, aposto que você vai deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Bom, no fim das contas, eu quero que você julgue a vida de Santiago. Ele merecia ser solto, visto que foi forçado a entrar nessa vida do crime? Ou será que ele merece apodrecer na prisão por acabar com aqueles corpos do pior jeito possível? Bom, diz aí o que você pensa na seção de comentários aqui embaixo. E não se esqueça de conferir o vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza que você vai gostar. Espero te ver lá. Até a próxima.